Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 10. Eu tenho certeza que você sabe dizer esse versículo de cor. Talvez você não sabe onde está a citação e agora eu estou te orientando a citação dele. Mas de cor, você com certeza você sabe esse versículo. Se você pode, fique de pé, por favor. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 10. Diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Nós não vamos pensar sobre isso. Nós só estamos lendo porque está no versículo 10. Nós vamos pensar sobre o que Jesus disse, que é a segunda parte acerca dele. Jesus falou acerca do ladrão na primeira parte do versículo. A segunda parte ele vai falar sobre ele. E ele vai dizer assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Diga para a pessoa do seu lado: Jesus veio para você ter vida em abundância. Melhora isso, fala para ele: Jesus veio para você ter vida em abundância. Quantos crê nessa promessa? Diga eu. Então vamos orar. Senhor, nós cremos em sua promessa, nós cremos em sua palavra e nós vamos meditar nela agora. Portanto pedimos, Espírito Santo, se utiliza desse tempo, se utiliza de que estamos aqui, se utiliza de que ouvimos a sua palavra, a leitura da sua palavra, e cremos na promessa, e estamos abertos para vivê-la. Então nos oriente nessa noite para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Sente dando a sua melhor salva de palmas a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele a majestade, pois Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Eu quero pensar com você essa noite sobre esse tema: uma vida abundante. E uma vida abundante, eu tenho certeza que é uma vida próspera. Amém ou não? Uma vida abundante é uma vida próspera. Nós vamos pensar sobre isso. Uma vida abundante, uma vida próspera. Jesus veio nos dando esta garantia de que Ele veio para que eu e você possamos ter uma vida abundante. Ora, se eu e você olharmos para o Senhor Deus, Ele deu o seu próprio Filho por nós. Ele deu a vida de Jesus por mim e por você. Logo eu entendo que Deus quer que você tenha e viva esta vida abundante. Quem quer ter vida abundante? Isso, alguém entendeu o mistério aqui. Eu quero. Amém ou não? Quem quer vida abundante? Aleluia. Muito bem, nós precisamos entender o que é uma vida próspera. O que é essa palavra ser próspero? Se você for buscar no dicionário, a palavra próspero, ela vai significar desenvolvido, que se desenvolve, que progride, que melhora. Ter uma vida próspera, ter uma vida abundante, significa dizer que eu tenho um desenvolvimento, que a minha vida está melhorando. Isto é uma vida próspera. Agora eu e você precisamos dividir ou discernir o que é ser próspero e o que é ser rico. Existe uma grande confusão de que quem é rico é próspero. É verdade isso?
Agora a gente ficou aí 50% para cada lado. Quem tem muito dinheiro é próspero? Quem tem pouco dinheiro é próspero? Agora confundiu tudo. Quem tem muito dinheiro é próspero? Sei, né? Quem tem pouco dinheiro é próspero? Vamos lá. A prosperidade não está relacionada a ter muito ou ter pouco. Você pode ser próspero tendo muito, ou seja, existem ricos que são prósperos. E você pode ser próspero tendo pouco, ou seja, existem pobres que são prósperos. Porque prosperidade não está relacionada à riqueza unicamente e exclusivamente. É claro que quem tem uma vida próspera, pode ser que não tenha grande quantidade, mas não lhe falta. Amém ou não? Não ser rico. O que é ser rico, pastor? Se você for ver no dicionário, ser rico, em síntese, é quem tem muitos bens materiais. Ser rico é quem tem grande quantidade de dinheiro e bens materiais. Isso é ser rico. Tem muito dinheiro, ok? Então nem todos os ricos são prósperos, mas existem ricos que são prósperos. Nem todos os pobres são prósperos, mas existem pobres que são prósperos. Amém ou não? Ficou claro esse negócio aí? Jesus conta uma parábola no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do 6 ao 31. Toma nota, depois você vai ler. Eu vou te lembrar essa parábola. É a parábola do homem rico. A parábola é assim: esse homem rico tinha uma propriedade muito grande e ele fez um plantio, e esse plantio produziu muito, a ponto de ele derrubar os celeiros, construir novos, porque a colheita dele era muito grande e não cabia nos celeiros que tinham. Então ele constrói novos celeiros e ele faz uma colheita gigante e coloca nesses celeiros. Aí no final ele diz assim: alma, descansa, come, folga e bebe, porque tens provisão para muitos dias, então fica tranquila. Aí veio a pergunta: hoje mesmo te pedirão a sua alma, o que tens preparado e para quem será? Veja, esta parábola nos mostra um homem rico e que produziu os seus campos produziram muito, mas muito, a ponto dele ter que derrubar os celeiros. Primeira coisa que eu aprendo aqui: Deus não tem problema de dar a quem já tem muito. Veja, se você pegar a parábola para ler, você vai entender claramente que esse sujeito já era rico, ou seja, ele tinha muitos bens, e Deus abençoou a sua colheita, que ele enriqueceu mais ainda. Então Deus não tem problema nenhum em dar para quem já tem muito. Amém? Só que nós vemos que esse homem é rico, mas não é próspero. Por que não é próspero, pastor? Porque o que existe de mais essencial ele não tem, que é o quê? A salvação. Hoje mesmo pedirão a sua alma, o que tens preparado e para quem será. É um homem que tem muito dinheiro, e eu tenho falado isso, preste bem atenção. Dentro das igrejas você tem dois extremos. Tem aquele que só olha para os miseráveis. Está errado, pastor? Deixa eu concluir aí. Pensa comigo. Tem aqueles que só olham para os miseráveis e olha para os ricos, os endinheirados, e excluem essa classe. E tem outros que só olham para os ricos
e olha para os pobres, os miseráveis, e excluem essa classe. Pensa comigo, o pobre tem alma, o rico tem alma, então por que excluímos pobre ou rico? Nossa missão é pregar o evangelho para o miserável, mas também para porque o miserável e o rico têm alma. Tanto o miserável quanto o rico precisa de Jesus para ir para o céu, amém ou não? Então esse homem era rico, e Deus deu mais. Veja como Deus é benevolente. Por que Deus deu mais, pastor? Você pode me perguntar. Porque Deus, o nosso Deus é um Deus de fartura. Olha para a pessoa do seu lado e fala: o nosso Deus é um Deus de fartura. Eu não sei se você acredita nisso, mas o nosso Deus é um Deus de fartura. Queridos, dentro da Bíblia Sagrada nós temos vários personagens, homens de Deus, que foram muito ricos e prósperos. Se você começa a ler as Escrituras, você vai se deparar com Abraão. Abraão foi muito rico e próspero. Se você continua lendo, você se depara com Isaac. Isaac foi muito rico e próspero. Se você continua lendo, você se depara com José. José foi rico e próspero. Se você continua lendo, você se depara com Davi. Davi foi rico e próspero. Se você continua lendo, você se depara com um homem que foi mais rico do que Bill Gates. Se você acha que Bill Gates tem muito dinheiro, é que você não conhece Salomão. A Bíblia diz que antes de Salomão e depois de Salomão, homem nenhum teve tanto dinheiro quanto ele. Davi, talvez eu vou errar aqui na medida, talvez não erre, vou puxar aqui. Davi deu ao templo, preste atenção, na construção do templo, ou para a construção do templo, que quem vai construir é Salomão. Para a construção do templo, Davi deu de oferta 105 mil quilos de ouro. Será que Davi tinha dinheiro? De oferta pessoal dele. Ele falou: eu vou separar do meu tesouro para ofertar ao meu Deus. Sabe qual foi a oferta de Davi? Quanto está o quilo do ouro? Será? Alguém sabe aí? Eu não sei não, mas o quilo do ouro deve valer uma merreca qualquer por aí, não é? Para nós é café pequeno, amém ou não? Tem pouca gente de fé aqui. Ô Jesus, ajuda eu. Davi deu 105 mil quilos de ouro, irmãos. Pensa num cidadão que tinha dinheiro. Se você continua lendo no livro de Jó, o primeiro capítulo, a Bíblia vai dizer que do Oriente, Jó era o homem mais rico da terra. Jó tinha muito dinheiro, mas passou por todo aquele ensinamento. Veja bem, o problema não é dinheiro, preste muita atenção. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Deus não tem problema em você ser rico. Quem pode dizer amém? Eu recebo. Aleluia. Se você não recebe, eu recebo no nome de Jesus, com as duas mãos. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Amém ou não? No entanto, queridos, é muito importante entender isso, que tem ricos que não são prósperos. Porque prosperidade, vamos lá, eu definiria assim: ser rico é ter muitos bens, ser próspero é ser bem-sucedido no conjunto da obra. Ser rico é ter muitas posses,
Ser próspero é ser bem-sucedido no conjunto da obra. É ser bem-sucedido na família, é ser bem-sucedido nos relacionamentos, é ser bem-sucedido na saúde, é ser bem-sucedido na vida espiritual, é ser bem-sucedido financeiramente, é ser bem-sucedido no conjunto da obra. Isso é ser próspero. Amém ou não? Muito bem. Esse homem era rico, o da parábola. Ele era rico para esse mundo, mas era pobre para com Deus. E olha que coisa interessante. Jesus disse para nós juntar tesouro. Você sabia disso? Sabia sim ou não? Quem sabia? Jesus disse para você juntar tesouro. Só que ele falou assim, ó: não juntem tesouro na terra, porque aqui a traça, o ladrão, e aí ele deu, né? Mas ajuntem tesouro. Como juntar tesouro no céu? Responde para mim. Olha do seu lado aí, tem uma pedra preciosa, que é um tesouro que está indo para o céu. Quer juntar tesouro no céu? Leva vidas para o céu. Olha do seu lado e fala: você é uma pedra preciosa. Pega na mão dele e dela, fala: eu vou te levar para o céu. Amém ou não? Quem quer ir para o céu? Ei, quem vai para o céu é próspero, amém ou não? A palavra salvação, no grego soteria, é uma das definições dessa palavra, é bem-estar. Outra é remédio. Outra é redenção. Outra é cura. Quem é salvo tem uma vida de bem-estar. Amém ou não? Quem é salvo em Cristo aí? Então você é próspero. O dinheiro só não achou você ainda, mas vai achar. Aleluia. Quem quer? A promessa de Jesus em Mateus 25 e 21, ele diz assim, na parábola dos talentos, ele diz assim: foste fiel no pouco, sobre o muito. Veja, irmão, Deus não tem problema de você ter muito. Foste fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. Deus quer te dar muito. Quem crê nesse negócio? Aleluia. Ainda bem que tem um homem de fé do meu lado aqui. Eu creio também, eu creio. Quem crê nesse negócio? Não, melhor isso daí, pelo amor de Deus. Quem crê nesse negócio? Aleluia. Deus quer te dar muito. Creia nisso. Amém ou não? Muito bem. Quer ver uma vida de um homem próspero? Sério? Foi a oferta? Aleluia. Puxaram no Google aí e acharam. A oferta de Davi hoje seria 16 bilhões de reais. Peixe pequeno, né? Meu Deus. Aleluia, manda um pouco para nós. 16 bilhões de oferta. E você fica miguelando R$2 hoje, Jesus. Agora eu te peguei. Aleluia. Você quer ver uma vida próspera? Leia a história de José. José é um homem que tem uma vida próspera. Independe de onde José está, ele prospera. É incrível. José chega no Egito. Ele vai para onde? Qual que é o primeiro lugar que ele vai? Para a casa de Potifar. Ele chega como escravo. Daqui a pouco ele está como o chefe da casa de Potifar. Abaixo de Potifar, quem que manda? José. Aí acontece aquela história com a mulher dele. Para onde que é que ele vai? Para a cadeia.
José na cadeia, passa um período de tempo. José é o que na cadeia? É o chefe da cadeia. Acontece os sonhos, ele revela os sonhos, daqui a pouco ele vai para o palácio. José vai ser o que no palácio? Chefe de novo. Homem de Deus próspero, prosperou na casa de Potifar como escravo. Olha isso, independe a posição, servo de Deus prospera, meu irmão. Independe se é escravo, independe se é empregado, independe se tem empresa ou não. Se Deus tem te abençoado, você vai prosperar. E um dos nomes dele, ele é Efraim, né? Agora talvez eu confunda aí e inverta um nome pelo outro. Um dos significados do nome dos filhos dele, dos filhos dele é: o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Efraim, não é? Que bom que tem gente que lê a Bíblia aqui. Aleluia. Que bênção. O Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Cheguei na casa de Potifar como escravo. Aconteceu o quê? Prosperei. Cheguei na prisão como prisioneiro. Aconteceu o quê? Prosperei. Cheguei no palácio do faraó como prisioneiro. Aconteceu o quê? Prosperei, me tornei abaixo de Faraó o homem mais poderoso do Egito, a maior potência daquele momento. Será que Deus quer que você prospere? Deus quer que você seja próspero. Eu te afirmo isso. Quando em primeiro livro de Crônicas 13:14, Davi está tentando levar a arca de volta para Jerusalém. Acontece uma situação no meio do caminho, os animais tropeçam, uma pessoa tenta acudir, morre, e essa arca vai para a casa de quem? A casa de um homem chamado Obed-edom. A arca do Senhor ficou quanto tempo na casa de Obed-edom? 3 meses. Sabe o que aconteceu na casa de Obed-edom? Ela prosperou, ela foi abençoada. O texto diz: e a casa de Obed-edom foi abençoada em tudo. Por quê? Porque a arca representa a presença de Deus, e onde tem a presença de Deus tem abundância, tem prosperidade, tem bênção, porque Deus é um Deus de abundância, Deus é um Deus de bênção, Deus é um Deus de prosperidade. Amém ou não? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus 6, ele diz: buscar em primeiro lugar e a sua olha a prosperidade aí. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E qual que é a promessa? As demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que bênção, é prosperidade. Faça a obra de Deus e Deus vai te abençoar. É isso que ele está dizendo. Faça a minha obra e eu vou prover. Faça a minha obra e eu vou prover. Em todas as coisas haverá provisão. Todas as coisas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você crê nesse negócio? Aleluia. Eu creio também na palavra do Senhor. Amém ou não? Qual que é o maior bem de Deus sobre essa terra? Pode soprar mais alto aí. Quem que é mais ousado e pode falar? Eu. Aleluia. Diga aí, qual que é o maior bem sobre essa terra? De Deus sobre essa terra? Isso, pode encher o peito, pode falar, sou eu. São vidas. Você é o maior bem de Deus sobre essa terra. Fala para a pessoa do seu lado, talvez ela não entendeu ainda. Fala para ela, você é o maior bem de Deus sobre essa terra. Você é a pedra preciosa. Ele disse assim, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Ele disse assim:
Não se preocupem quanto ao que comer, e quanto ao que beber, e quanto ao que vestir. Olhe as aves dos céus, elas semeiam, elas colhem, no entanto, o Pai de vocês faz o quê? Alimenta, cuida delas. Olhe para os lírios do campo. E aí, muitos de nós usam esse texto sem saber que está na Bíblia. Não é? Ô Hugo, me ajuda aqui, ó como o Hugo está bonito. Não está bonito, Hugo? Quem concorda comigo? Meu Deus do céu, só eu que acho você bonito, Hugo. Não. É? Quem acha o Hugo bonito aí? Fala eu. Melhorou eu. O Hugo não está bonito? E aí a gente sempre fala, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com uma camisa dessa. E não mesmo. Essa não. É ou não é? Obrigado, Hugo. Quem é que disse isso? Jesus nas bem-aventuranças. Jesus disse, olhe os lírios do campo. Eles não semeiam, não colhem, não trabalham, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Sabe por quê? Porque o nosso Pai que está no céu cuida deles. Sabe o que ele está dizendo? Será que as aves do céu têm maior valor do que você? Será que os lírios do campo têm maior valor do que você? Não. Vocês estão indecisos hoje, me ajuda aí. Quem acredita que os pardais valem mais do que você? Levanta a mão que eu quero ver. Aleluia, tem gente que crê ainda. Jesus ajuda nós. Eu sei que vocês confundiram. Eu sabia que eu ia pegar alguém. Aleluia. Vamos lá. Até perdi a linha de raciocínio agora. Aleluia. Ajuda aqui, Espírito Santo. Vamos lá. Quem acredita que os pardais valem mais do que você? Diga eu. Vou perguntar de novo, pelo amor de Deus, gente. Põe a mão, se falar eu, você põe a mão aí, fala no nome de Jesus. Está em depressão. Quem acredita que os pardais têm mais valor do que o homem, diga eu. Aleluia, que a gente converteu gente a Jesus hoje, aleluia. Jesus disse, eu sei até os fios de cabelo que tem na sua cabeça. Todos eles estão contados. Você já parou para contar? O meu dá um trabalho danado que ele tem que contar todo dia, que cai pra caramba. Tem de alguns aí que dá menos trabalho para contar, não é? Tem de outros que dá trabalho para dedéu, tem muito cabelo. Se ele sabe o tanto de cabelo que tem na sua cabeça, será que ele se importa com você? Se os lírios do campo são vestidos tão elegantemente, será que ele não quer o melhor para você? Se os pardais têm alimento e provisão de Deus, será que ele não vai prover para você? Você crê ou não? Aleluia, eu creio, haverá provisão, haverá milagre em nome de Jesus. Amém ou não? Deus quer que você seja bem sucedido. Romanos 8:32 ele diz assim, porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu filho, será que não nos dará também todas as coisas? Preste atenção, a pergunta é muito clara. O Senhor Deus entregou o que existe de mais precioso. E o que é de mais precioso para Deus? Aleluia, eu.
E nesse momento esse eu se resume em Jesus, o primogênito da criação, o primeiro de todos os filhos. E aí a gente entra, amém ou não? Ele deu o Senhor Jesus por mim e por você. Será que Ele vai te negar alguma coisa? É possível sim, se for alguma coisa que não vai te fazer bem, entende? Amém ou não? Se for alguma coisa que não vai ser bem para você. Você é pai, você sabe disso. Nem tudo que seu filho pede, você dá. Não é assim? É assim ou não é? Por quê? Porque tem coisas que você sabe que ele não está preparado. Amém? Aleluia, né? Mas Deus pode dar algumas coisas para nós aí que eu acho que nós estamos preparados. Amém? Em Mateus 7, versículo 9 ao 11, Jesus diz assim: se o seu filho te pedir pão, você vai dar pedra para ele? Você vai dar o que para ele? Tem como negar pão para filho? Aí ele diz assim: se o seu filho te pedir peixe, você vai dar uma serpente? Você vai dar o que para ele? Peixe. Aí ele diz: se vós, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu. Quem é o pai que quer dar o de melhor para os seus filhos aí? Levanta a mão que eu quero ver. Aleluia, eu também. Será que Deus não quer dar o melhor para você, irmão? Eu vou perguntar de novo. Você tem que sair hoje daqui com essa palavra fincada no seu coração. Ou você se acha melhor do que Deus? Tem alguém que é melhor do que Deus aqui? Diga eu. Cara esperto. Aleluia. Você é melhor do que Deus? Se o seu filho te pede alguma coisa, pão e peixe, o que é que você dá para ele? Pão e peixe, porque pão e peixe é bom para o seu filho? Então entenda que o que você pedir para Deus, sendo bom para você, Deus vai te dar, porque Deus é melhor do que você. Talvez só um pouquinho, mas é. Amém ou não? Talvez você ache que Deus é só um pouquinho melhor do que você, mas é. Graças a Deus que é, né? Então Ele vai te dar. Deus quer te dar o melhor, amém ou não? Fala para você aí: Deus quer me dar o melhor. Eu creio. Aleluia. Aí você pode falar: pastor, eu estou passando por crises financeiras. Você sabia que Jesus passou por crise financeira também? Ah não, pastor, essa é nova, eu vou te mostrar. Se você quiser confirmar agora, está em Mateus 17, 24, que eu vou relatar para você aqui. Pedro foi questionado por cobradores de impostos com a seguinte pergunta: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Os cobradores de impostos chegaram para Pedro e perguntaram acerca de Jesus: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Pedro não tinha resposta para pagar, mas tinha uma resposta para dar. A resposta dada foi: ele paga sim. Eu vou ver com ele esse assunto aí. E aí é lógico que Pedro foi falar com quem? Com Jesus. Chegou lá, tudo indica que o bolso de Jesus estava sem um real, um tostão, $1, um ien, sei lá que moeda que é lá em Israel. Não é nenhuma dessas, né? Mas estava sem R$1. O que é que Jesus falou para Pedro? Pedro, ô irmão, é o lugar mais ilógico de ter dinheiro, Deus faz ter. Você crê ou não? Olha a orientação de Jesus. Pedro, vai ao mar, joga um anzol, o primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele, vai ter dinheiro lá.
aí você vai pagar o seu imposto e o meu imposto. Outro problema financeiro que Jesus encontrou, uma crise financeira. Lucas capítulo 9, versículo 12 ao 17. E aqui essa crise entre aspas. Jesus está pregando para uma multidão e ele fala para os discípulos dele: dê alimento para esse povo aí. Aí os discípulos falam: Senhor, nem 200 denários é suficiente para a gente alimentar todo esse povo aí. Ao que tudo indica, dentro do meu raciocínio, é que eles não tinham 200 denários. Eles estão dizendo nem 200 denários. Ou seja, eu entendo, nós não tem isso. E se tivesse, nem 200 denários alimenta esse povo aí. Aí Jesus pergunta para ele: o que é que vocês têm? Eles falam de dinheiro? Ou seja, me parece que estava meio feio o negócio lá. O que é que eles falam? De 2 peixes e 5 pães. Jesus fala: dá aqui os peixes e os pães. Pai, te dou graças. Senta esse povo aí em grupos de 50. Pai, te dou graças. E deu para os discípulos. A conclusão disso está no versículo 17, que diz assim, ó: todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 12 cestos com pedaços que o quê? Sobraram. Deus é um Deus de abundância. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comeram de 2 peixes e 5 pães, e sobrou. Isso é prosperidade. Você crê nesse Deus? Crê? Amém ou não? Creia. Pastor, eu estou passando por uma crise financeira. Ponha na mão de Jesus. A questão é que você tem tentado resolver do seu jeito. Pedro, quando teve a crise financeira, foi falar com quem? Com Jesus. Os discípulos, quando viram na crise financeira, foram falar com quem? Com Jesus. Ponha na mão de Jesus. Além de pôr na mão de Jesus, é inteligente ter um planejamento. Amém ou não? Tem muita gente passando por dificuldades, queridos, por não utilizar uma ferramenta tão simples que é um planejamento. Quanto que ganho, quanto que gasto. Preste atenção. Se eu te perguntar para onde está indo o seu dinheiro, e você me responder: eu não sei, tudo indica que você está quebrado. E a questão não é porque você ganha muito ou porque você ganha pouco. Não é. Existe pessoas que ganham 100 mil reais e está quebrado. Porque adianta ganhar 100 mil reais e gastar 101 mil? A questão não é o quanto se ganha. A questão é como se planeja o gasto disso. Você está entendendo, amém ou não? Tem muitas famílias passando por problemas financeiros, querido, por causa de um simples planejamento. Eu já dei para vocês aqui. Eu dei uma orientação, eu dei um papel para todo mundo aqui com um modelo de uma lista de planejamento. Eu já te orientei aqui. Faça isso, irmão. Se você ganha 3 mil reais, se você ganha 5 mil reais, se você ganha 100 mil reais, tem que ter planejamento, independe do valor. Ok? Por quê? Para eu ter uma vida próspera, eu preciso saber também para onde está indo o meu dinheiro. Porque se eu não sei para onde está indo o meu dinheiro, lascou. Você está lascado. Simples assim. E quem gosta de estar lascado aí? Tem alguém? Famílias sofrem por não terem uma planilha simples de entrada e saída. Gastam mais do que ganham. Preste muita atenção. Tudo que tem valor precisa ser bem cuidado, pois tudo que não é valorizado certamente perde-se. Tudo que você não valoriza, você vai perder, é questão de tempo. Portanto, cuide bem da saúde, cuide bem da família, cuide bem da vida espiritual, cuide bem dos relacionamentos, cuide bem do dinheiro, entre todos os outros. Terceiro e último tópico: vida abundante.
Quem quer ter? Aleluia. O dinheiro é um assunto espiritual? Vou perguntar de novo. O dinheiro é um assunto espiritual? Vou te ensinar. O dinheiro é um assunto espiritual. Sério, pastor? Sério? Todas as vezes que um culto foi realizado, alguém trouxe uma oferta a Deus. E Ele orienta que nós não venhamos à sua presença sem uma oferta. Porque a oferta é reconhecimento de que tudo vem dele. E eu estou apenas reconhecendo, agradecendo, honrando-o por tudo que ele tem me dado. Quando Davi vai fazer essa oferta de 16 bilhões de reais, coisa bem pequena, ele fala assim: o que é que daríamos nós ao Senhor, se tudo que temos veio de ti? Tudo o que existe na face da terra veio do Senhor. Portanto, se dinheiro é um assunto espiritual, eu preciso tratar com ele com cuidado e inteligência. Então faça o planejamento. Faça o planejamento. Planeje. Tem alguns modelos de planejamento financeiro, na área financeira. Alguns. Existe aqueles que diz para você, deixa eu tentar lembrar alguns modelos aqui. Existe aqueles que diz para você, guardar 10%, 10% é o dízimo do Senhor, 10% você gasta com o que você quiser, e 70% é para você custear a sua vida. Existe aqueles que diz para você tirar os 10% do Senhor. Eu estou colocando essa nomenclatura que alguns educadores dessa área vai dizer para você fazer doação e coisa do tipo. Então, tira os 10% do Senhor, guarde 20%, 10%, guarde 20% e os outros 70% você vive. Existe aqueles que diz 10% do Senhor, 10% para ações sociais, 20% você gasta com o que você quiser, 60% você vive. Enfim, qual modelo te serve eu não sei, mas você tem que pensar nisso. Não gaste tudo que ganha, porque se você precisar para uma emergência, o que vai acontecer, irmãos? Lascou, né? Amém ou não? Para terminar, prosperando em tudo. Prosperando em tudo. Eu olho para a vida de Jesus e vejo que onde Jesus chegou, Ele trouxe prosperidade. Onde Jesus entrou, Ele trouxe prosperidade. Ele promoveu uma vida próspera. Ele promoveu salvação. Ele promoveu bem-estar. Você quer ver? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Quando ele chega na casa de Zaqueu, o que é que ele fala? Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o que é que ele diz? Cadê os leitores da Bíblia aí? Me ajuda aí. Hoje, quem está fazendo Paz no Lar? Primeira lição do Paz no Lar. Hoje, ficou melhor, né? Hoje chegou salvação nesta. Por que chegou salvação? Porque Jesus entrou na casa. Meu Deus, ajuda aí. Jesus entrou na casa de Zaqueu. E porque Jesus entrou na casa de Zaqueu, chegou o que na casa de Zaqueu? Salvação. E salvação, a palavra soteria, é remédio, é cura, é restituição, é bem-estar, é salvação, é livramento, é tudo isso. Então Jesus veio para proporcionar uma vida próspera. Quando ele entra na casa de Pedro, em Mateus 8:14, a sogra de Pedro está doente. O que é que Jesus faz? Cura a sogra de Pedro. Olha aí, promovendo uma família próspera, promovendo prosperidade. Cura é prosperidade, é bênção do Senhor. Em um momento Jesus está pregando e a multidão começa a comprimir ele.
e atrás dele tem o mar. Aí ele pega emprestado o barco de um homem chamado Pedro. Ele entra no barco de Pedro e começa a pregar do barco de Pedro. Pedro tinha passado a noite inteira pescando junto com os seus funcionários pescadores e não tinham pego nada. A hora que Jesus acaba a ministração de ensino, Jesus olha para Pedro e fala: você me emprestou seu barco, eu preguei, você estava lavando a rede, você ouviu. Agora faz o seguinte: torne ao mar e jogue a rede. A resposta de Pedro para Jesus é: nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a tua palavra nós vamos pescar de novo. E o que é que acontece? Prosperidade. Eles jogam a rede e diz o texto que a rede quase se rompia. Aí Pedro começa a gritar para os amigos e funcionários: aqui, traz o barco. Diz o texto sagrado que todos os barcos encheram, quase indo a pique. Bênção, prosperidade quando Jesus entra no barco, amém ou não? Glória a Deus. A multiplicação de 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais ou menos 15 mil pessoas é prosperidade, sim ou não? Esse é o nosso Jesus. Quando ele entrou na casa de Lázaro, João 11, Lázaro estava morto, mas chegou o Senhor da vida abundante. E aí ele disse: mostre para mim onde vocês o colocaram. Levaram Jesus para o túmulo de Marta, para o túmulo de Lázaro. Tá vendo? Esse povo fica me tirando a atenção. Levaram Jesus para o túmulo de Lázaro. Lázaro fez o quê? Ficou quieto diante da morte, diante do problema. Lázaro, Jesus fez o quê? Ficou quieto diante da morte? Ficou calado diante do problema? Não resolveu o problema? E qual o problema que ele estava resolvendo? A morte. Porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Você crê nesse negócio? Ele olhou para Lázaro dentro daquele túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. E o que Lázaro fez? Você acha que o seu problema é grande para Deus? Seu problema é maior do que a morte? Quem está com um problema maior do que a morte aqui? Ninguém, né? E ainda se fosse a morte, ele pode resolver? Você crê nisso? Você crê nisso? Crê ou não? Fique de pé, vamos orar no nome de Jesus.